Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do curso Lumen, o maior curso de videoaulas do Piauí, quiçá do Nordeste. É com imenso prazer que nós vamos falar hoje sobre pontuação. Detalhe, a pontuação na escrita, ela marca exatamente a entonação que a gente tem na fala. A partir disso a gente tem o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto que a gente habitualmente chama de ponto final, os dois pontos, o travessão, os parênteses, mas para concursos públicos, para você não perder o seu tempo, o principal elemento é a vírgula. Aí a gente aprende isso aqui, ó, que não pode ter vírgula na ordem direta da língua portuguesa, mas eu vou ser bem objetivo contigo. Sujeito, verbo, objeto e os seus adjuntos adverbiais. A gente aprende assim, inclusive, na escola, no ensino fundamental. E por que eu fiz assim? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, de fato, aqui não pode ter interrupção entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o objeto, seja ele qual for, direto ou indireto. Mas quem é esse carinha aqui, ó, o adjunto adverbial? É uma mera circunstância, que não está preso a ninguém, não foi exigido por ninguém. É óbvio que ele está ali com uma intenção, mas ele não está preso, então ele é migratório. Agora, a posição original dele é no final da frase. Neste momento, eu posso ter aqui o que a gente chama, ó, de vírgula facultativa. Então, olha só o exemplo aqui, ó. Olha essa primeira frase. Os rapazes leram um livro no fim da semana passada. Muita gente olha para uma frase como essa, que notoriamente está na ordem direta, sujeito, verbo, objeto, adjunto adverbial, e pensa, não pode ter vírgula de jeito nenhum, mas pode. E vírgula é um processo sintático, não tem nada a ver com pausa de respiração. Então aqui, ó, quero saber se a frase está certa ou errada? Acho o verbo. Pergunto a ele quem é o sujeito, os rapazes. Posso ter vírgula entre o sujeito e o verbo? Não. E aqui nesse contexto, quem leu, leu alguma coisa. No caso, é um verbo transitivo direto e o livro é um objeto direto. Posso ter vírgula entre o verbo e o objeto? Não. Agora, esse no fim da semana passada é o que a gente chama de adjunto adverbial de tempo, aqui no caso. Mas ele não está na posição original, que é no final da frase? Então, aqui cabe o que a gente chama de vírgula facultativa. E se essa vírgula é facultativa, tanto faz a sua presença ou a sua ausência, a sua inserção ou a sua retirada, ou seja, não vai atribuir prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Mas cá entre nós, as bancas adoram utilizar esta estrutura, esse adjunto adverbial deslocado, ou para o início da frase, ou para o meio da frase. E por que eles fazem isso? Porque os gramáticos simplesmente brigaram entre eles em relação a esse aspecto. Tem gramático que vai dizer que um adjunto adverbial, para ser grande, tem que ter 2 palavras, mas já tem gramático que vai dizer que tem que ter 5 palavras. E por que eu estou mencionando isso? Porque, a priori, o adjunto adverbial deslocado de curta extensão, pequeno, tem vírgula facultativa, e de longa extensão, grande, teria vírgula obrigatória. Mas, caramba, se os caras não entrarem em consenso, como é que a gente resolve isso? Para nossa sorte, a ABL, a Academia Brasileira de Letras, ela se posicionou. Ela disse que 3 ou mais palavras torna um adjunto adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. Mas quem dera que as bancas tivessem adotado isso. Na verdade, hoje, existem basicamente 3 posicionamentos. Posicionamento do CESP, posicionamento da FCC, que antigamente era absoluto, só que aí de uns tempos para cá, a FGV passou a adotar esse posicionamento da FCC. E agora, o posicionamento de outras bancas. E quando eu falo outras, eu falo de fato todas as outras. FEMPESE, VUNESP, IBFC, SESGRAN Rio, IDECAN, IBAD, qualquer coisa. São esses 3 posicionamentos. E aí, olha só como é que vai funcionar. Para o CESP, o posicionamento é igual ao da ABL, com 3 ou mais palavras, vírgula obrigatória. Para a FCC, sempre a vida inteira, e agora recentemente para a FGV, vírgula facultativa. Não importa o tamanho deste adjunto adverbial deslocado.
E para outras bancas, eles não perguntam quando a adjunta adverbial é grande, só perguntam se for pequeno. Que aí uma palavra é pequeno para todo mundo, é facultativo para todo mundo. Agora, quando é grande, as outras bancas não perguntam se é facultativo ou obrigatório. Perguntam apenas a justificativa. Ah, porque tem ali uma vírgula para marcar uma adjunta adverbial. Agora, olha só como é que isso funciona na prática. Segunda frase. Os rapazes leram no fim da semana passada o livro. Concorda comigo que isso aqui é grande pra caramba? É grande pra caramba. Então, a adjunta adverbial deslocado. Agora, se a gente fosse pensar em vírgula facultativa ou obrigatória, só seria obrigatória para quem? Para o CESP. Para FCC e para FGV, aquelas duas vírgulas ali, ó, facultativas. E qualquer outra banca apenas diria que aquelas vírgulas estão ali para marcar uma adjunta adverbial de tempo ou para marcar uma adjunta adverbial deslocado. Sabia que nem necessariamente ele precisa dizer que é para marcar uma adjunta adverbial deslocado? Basta dizer que é para marcar uma adjunta adverbial. As duas afirmações estariam corretas, não teria problema nenhum. Agora aqui, ó, os rapazes, vírgula, no fim da semana passada, vírgula, leram um livro. No fim da semana passada, vírgula, os rapazes leram um livro. E em todos os casos, para o CESP, vírgula obrigatória, FCC e FGV, vírgula facultativa, e para outras bancas, só a justificativa. Agora, se liga só nisso daqui. Deixe-me apagar. Se eu colocar assim, ó, ontem, vírgula, os alunos leram o livro. Concorda comigo que aqui esse adjunto adverbial é pequeno para todo mundo? E então, se é pequeno para todo mundo, aquela vírgula é facultativa para todo mundo, para todos os gramáticos, inclusive para todas as bancas. Aí, qualquer banca agora pode perguntar se é facultativo ou obrigatório, de forma escrachada ou fazendo assim, dentre as opções abaixo, qual é aquela em que a retirada da vírgula não atribui prejuízo gramatical, não atribui mudança de sentido, e aí? Vai ser dessa estrutura aqui pequena. Detalhe, cabe salientar que a retirada da vírgula de uma estrutura adverbial nunca vai mudar o sentido. Tanto que é por isso que a FCC sempre justificou essa vírgula facultativa. Afinal de contas, aqui ó, no fim da semana passada, vírgula, os rapazes leram um livro. Se eu tirar essa vírgula, eu não vou continuar entendendo que foi no fim da semana passada os rapazes leram um livro? Então é por isso que a FCC diz que essa vírgula é facultativa. Então a vírgula do adjunto adverbial nunca vai alterar o sentido, mas pode atribuir um prejuízo gramatical, por exemplo, para o CESP, que exige como obrigatória. Agora aqui, não vai ter nenhum prejuízo gramatical nem alteração de sentido, já que é pequeno. Mas se eu colocar na semana passada, vírgula, os alunos leram o livro, aí a coisa muda a depender da banca. Se eu retirar essa vírgula aqui, para o CESP tem prejuízo gramatical. Para a FCC e para a FGV tem prejuízo nenhum. E outras bancas, e aí? E se alguma banca, sem ser essas, um dia decidir perguntar se essa vírgula é facultativa ou obrigatória? A tendência dessas bancas é uma tendência tradicionalista. Então elas vão se apegar à ABL. Até porque na ABL ainda existem gramáticos famosos vivos, como o Arnaldo Nisquier, principalmente o Evanildo Bechara. Então, se esse é o posicionamento dos caras da ABL, obviamente que uma banca tradicionalista que normalmente se pauta no Bechara, no Celso Cunha, no Rocha Lima, eles vão caminhar para esse lado. Agora aqui, isso é período simples. E se for um período composto? Vamos lá. Quando a gente fala em orações subordinadas, a gente tem a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial exerce sintaticamente a função de um adjunto adverbial. Então, se eu colocar primeiro a oração principal, vou botar OP, tá? Primeiro a oração principal e depois eu colocar a oração subordinada adverbial, eu coloquei essa estrutura na ordem direta. Então, aqui vai entrar uma vírgula que a gente diz ser, ó, facultativa.
Agora, se eu inverter esse processo, se eu colocar a primeira oração subordinada adverbial, para depois colocar a oração principal, eu tirei o adjunto adverbial da posição original. Aí eu fiz a inversão. E aí, nesse momento, eu passo a ter uma vírgula que a gente diz ser obrigatória. Vírgula obrigatória. E detalhe, para quem? Para todos os gramáticos, consequentemente, para todas as bancas. Aqui não tem distinção. Então, se liga só nisso. Não vou à praia porque está chovendo. Não vou à praia, oração principal. Porque causal, oração subordinada adverbial causal. Se está na posição original, essa vírgula ela é o quê? Facultativa. Vou até matar uma curiosidade sua, que você já deve ter tido. É por isso que de vez em quando no jornal ou na revista que você lê, ali vem com ou sem vírgula, nessas estruturas. Exatamente porque ela é facultativa, não tem erro nenhum. Agora, e se eu inverter? Se eu colocar porque está chovendo, vírgula, não vou à praia. Galera, neste momento, olha só como é importante dominar as conjunções. Uma estrutura que começa com conjunção, ela só pode ser subordinada adverbial, até porque a coordenada é uma estrutura fixa. Eu não consigo fazer a permuta das orações coordenadas. Eu primeiro tenho a assindética, que é sem a conjunção, para depois ter a sindética, que é a com conjunção. Então vem a oração coordenada sindética, vírgula, conjunção, e a oração coordenada sindética alguma coisa. Eu não consigo fazer a troca. Eu não consigo começar primeiro pela sindética, primeiro pela conjunção. Agora, a oração subordinada adverbial, ela tem uma estrutura móvel. Eu consigo fazer permutas, eu consigo fazer trocas. Então, se de alguma forma eu comecei o período com uma conjunção, eu já sei com uma conjunção subordinativa adverbial. E eu já sei que ali vai ter uma vírgula obrigatória. Então, aqui, ó, porque está chovendo, é a oração subordinada adverbial causal. E essa vírgula aqui, ó, vai ser obrigatória. Ou seja, a sua retirada atribui prejuízo gramatical. Mas vai mudar o sentido? Nunca. Nunca se muda sentido de estrutura adverbial. Agora, aqui a gente mata o conceito mais importante. E agora a gente vai brincar com estruturas muito simples que provavelmente vocês já dominam demais em relação à vírgula. Outras vírgulas comuns. Olha só essa primeira frase. O Brasil, país da América Latina, tem se destacado no cenário mundial. Repare que ali tem uma estrutura quase que desnecessária, que explica quem é o Brasil. Mas vocês sabem muito bem que o Brasil, pelo conhecimento de mundo de vocês, é um país da América Latina, não é? Então é essa estrutura aqui, ó, país da América Latina, que tem como núcleo a palavra país, que é um substantivo, é importante frisar isso, porque o núcleo do aposto vai ser sempre um substantivo. Essa estrutura aqui vai ficar entre vírgulas, porque explica quem é o Brasil. Portanto, aqui eu tenho aposto explicativo. Depois, Maria, vem aqui. Eu estou chamando a Maria. Então, agora vai entrar uma vírgula por conta de um vocativo. Depois, mamãe comprou frutas, eu legumes. Aí olha só que interessante. Mamãe comprou frutas e eu comprei o quê? Legumes. Aqui entra uma vírgula que evita a repetição do verbo comprar. Na verdade, aqui faz, a gente pode dizer, uma substituição ou então uma elipse daquele processo. É comum os gramáticos chamarem essa vírgula de vírgula vicária ou vírgula vigária. E por que esse nome religioso? Cristo fez o que por nós? Ele morreu na cruz por nós. Ou seja, ele nos substituiu na cruz. Então, Cristo foi o primeiro vicário,
foi o primeiro vigário. Ele morreu nos substituindo. Então, a vírgula que substitui um outro termo, ela tem o nome de vírgula vicária ou vírgula vigária, exatamente porque ela marca essa substituição. Aqui, ela marca essa elipse do verbo comprar. Então, ó, mamãe comprou frutas, eu legume. Eu o quê? Eu também comprei legumes. Então, aqui é a vírgula vicária. Agora, continuando. Os jovens amam filmes, músicas, livros. Reparem que aqui tem uma enumeração, tem uma lista. E essa vírgula aqui é aquela vírgula que a gente chama de vírgula enumerativa, que isola, que separa elementos de uma mesma função sintática. Agora, antes de cair aqui para essa questão, eu vou mostrar um negocinho interessante para vocês, até porque é a base já para a questão das orações. Quando eu falo em período simples, ó, período simples, eu represento através do sistema SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E você sabe que ali não pode ter interrupção. Agora, além de chamar de período simples, eu posso chamar isso daqui, por ter apenas um verbo, também de oração absoluta. Agora, quando a gente fala de período composto, nós temos o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. O período composto por coordenação, ele se divide assim, ó. As assindéticas e depois a sindética alguma coisa. Nesse momento, entra aqui uma vírgula. Sabe por quê? A gente representa isso aqui linguisticamente da seguinte forma: um sistema SVC barra outro sistema SVC. Então, a essência dessa última vírgula que a gente viu aqui, ó, da vírgula enumerativa, é a mesma essência da vírgula que entra aqui. As orações coordenadas, elas são equiparadas sintaticamente. Então, elas são basicamente iguais. Então, a vírgula que entra aqui tem a essência de vírgula enumerativa. Quando é que eu não coloco a vírgula aqui, basicamente nas provas? Quando eu tenho um E que indica soma. Aqui a gente fez uma enumeração sem fechar com o E aditivo. Mas se eu tivesse colocado jovens amam filmes, músicas, livros e cinema, nesse momento, esporte, eu não iria colocar a vírgula antes do E. Olha só que coisa interessante para a gente ver aqui agora, ó. Isso agora vai cair na tua prova na página 4, questão 5, segunda coluna. Fica ligado, ó. Pedro estuda e trabalha. Pedro estuda e Arthur trabalha. Pedro estudou e não passou. Na primeira frase ali, ó, Pedro estuda e trabalha. Este E indica soma? Indica. Detalhe importantíssimo. O sujeito das orações é o mesmo. Quem é que estuda? É o Pedro. Quem é que trabalha? É o Pedro. Então, quando o E indica soma e o sujeito das orações é o mesmo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Agora vamos lá. Pedro trabalha e Arthur... Não, Pedro estuda e Arthur trabalha. Neste momento, este E também indica soma,
Porém, o sujeito das orações é diferente. Quem é que estuda? É o Pedro. Mas quem é que trabalha? É o Arthur. E aí, mesmo indicando soma, como os sujeitos são diferentes, existe a possibilidade de uma vírgula que a gente diz ser facultativa. Aí você vai contestar e vai falar assim para mim: Sidney, eu li um autor que dizia que ela era obrigatória. E aí, como é que fica? Pois bem, alguns gramáticos dizem que essa vírgula é obrigatória, alguns gramáticos dizem que ela é facultativa, mas o que importa para você é como cai na prova, não é? E até hoje, em 100% dos casos, em provas de concursos públicos, em todas as bancas, essa vírgula foi considerada facultativa. Então é isso que você tem que saber. Não importa o que fulano pensa, não. Na prova, ela vem como facultativa. E agora, Pedro estudou e não passou. Esse E não indica soma. Esse E aqui indica uma oposição. Ele pode ser substituído pelo mais, pelo porém, pelo todavia, pelo entretanto. Então, aqui entra uma vírgula obrigatória. Tranquilo? Belezinha? Então, agora a gente pode fazer aqui umas questões interessantes. Ó. Vou direto para o comando da questão. A coesão do texto será preservada se o primeiro ponto for substituído por vírgula, seguida de letra minúscula. E aí se liga só nisso, galera. Ó. Para se fazer uma revista de divulgação científica hoje, 3 diretrizes devem ser observadas. Aí ele fala desse ponto aqui, ó. Aí ele diz que dá para tirar esse ponto e colocar uma vírgula. A priori até daria, porque se eu colocasse uma vírgula, de fato esse A ficaria com letra minúscula. Só que aqui ele apresentou 3 diretrizes. Pode ver que ele fala da primeira, ele fala da segunda, ele fala da terceira. E eu não poderia tirar o primeiro ponto aqui, levando em consideração que os outros seriam mantidos. Nós iríamos ferir o que aqui? O paralelismo sintático. Então, por conta disso, eu não posso tirar este ponto e colocar uma vírgula. Eu tenho que manter esse ponto aqui, até porque eu mantive nos outros casos. Então, essa questão está errada. Continuando aqui a pegada. Às vésperas do centenário de sua morte, 29 de setembro de 1908, Machado de Assis continua a ser uma presença inquietante. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, o emprego da vírgula no primeiro período do texto, antes de Machado de Assis, essa vírgula aqui, ó, não tem justificativa gramatical. Claro que tem, gente. É o maior adjunto adverbial deslocado, temporal que eu já vi na vida. Aí, pensando no CESP, é uma vírgula obrigatória. Se eu fosse pensar em FCC e FGV, eu até diria que ela é facultativa. Mas mesmo sendo facultativa, não dá mole, ainda assim teria justificativa gramatical. Então a questão está mega errada, porque tem sim justificativa gramatical. Próxima questão. Deixa eu me apagar aqui. A omissão da vírgula empregada após a primeira ocorrência da palavra defesa acarretaria em correção gramatical. Então vamos lá, ó. Vírgula depois da primeira ocorrência da palavra defesa. Quando se fala em defesa, trata-se da ampla defesa que abrange o direito de recorrer quando da decisão não for favorável. Galera, esse quando aqui é uma conjunção temporal. Então toda essa estrutura aqui, ó, quando se fala em destaque, é o que a gente chama de oração subordinada adverbial temporal. Ela está na posição original? Não, posição original seria no final da frase. Ela foi deslocada para o início. E quando uma oração subordinada adverbial é deslocada, a vírgula é obrigatória, sempre. Então, a omissão da vírgula empregada após a ocorrência da palavra defesa acarretaria em correção gramatical? Sim! Acarretaria, porque a vírgula ali é obrigatória. Então, questão certa. Próxima questãozinha aqui, galera, ó. O emprego das vírgulas que isolam o segmento a partir de janeiro de 2009 justifica-se
por tratar-se de adjunta adverbial de tempo. Vamos lá. Com isso, a partir de janeiro de 2009, a produção terá redução total de 4,2 milhões de barris diários. Sim, é um adjunto adverbial deslocado temporal, mas pode ver que a questão nem fala que ele é deslocado, só fala que é um adjunto adverbial de tempo. E a questão está certa. Então aqui, ó, certo. E para finalizar, para ficar bonito, ó, olha que mensagem legal. Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. E no concurso público a gente precisa, por incrível que pareça, ser extremamente humilde para reconhecer as nossas deficiências. Eu dou aula há 16 anos e as pessoas que não são humildes geralmente levam a pancada nos concursos. Aí depois, obviamente, volta com a bola mais vazia, né? Com a moral mais baixa, mais humilde. Mas por que eu estou dizendo isso? Você tem que ter humildade para entender que você tem lacunas, que você tem deficiências. Então, independentemente da matéria, português, informática, raciocínio lógico, direito, independentemente da matéria, o professor às vezes fala uma coisa, você não entende e acha que porque não entendeu, a deficiência é do professor e não sua. Eu não entendi. Caramba, é a primeira vez que você está vendo determinado assunto na vida. Ou então você está um tempão sem estudar, nunca aprendeu aquilo direito, e aí você acha que vai aprender assim de uma hora para outra? Não. Aí o que você tem que fazer? Tem que sentar a bundinha em casa e tem que estudar, estudar, estudar. Nem sempre o professor tem tempo numa turma presencial, por exemplo, para te dar tudo. Ele até te direciona, mas aí cabe a você correr atrás. Então, tenha humildade para reconhecer as suas falhas, as suas deficiências e pode ter certeza que a tua evolução será absurda. Até porque Deus, Ele vai te valorizar neste momento. Pode ter certeza. Então, meus amores, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre, sempre, sempre vos acompanhe.